Agora vamos em frente com outros destaques importantes desta semana. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal começa a decidir na sexta-feira se mantém ou não a prisão preventiva de Daniel Vorcaro. O caso será analisado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, formada por André Mendonça, que mandou prender o dono do Banco Master, Cássio Nunes Marques, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que deixou a relatoria do inquérito depois das revelações envolvendo o resort Itaiaia. Até agora, a Polícia Federal conseguiu analisar apenas 30% de todo o material contido em um dos celulares de Vorcaro, o mesmo que registrou as conversas que teriam sido mantidas entre ele e Alexandre de Moraes. Na sexta-feira, o ministro do Supremo negou que tenha trocado essas mensagens com o dono do Master no dia da prisão dele. Mas a nota contradiz a versão da Polícia Federal, que usou um software para analisar simultaneamente a tela do WhatsApp de Vorcaro e os arquivos de visualização única. Na operação mais recente, mais 3 celulares foram apreendidos com um controlador do Master. Serão periciados ainda nos próximos dias. E a expectativa é de que, depois da análise de todos os aparelhos, a PF proponha um acordo de delação premiada a Daniel Vorcaro. Pelo menos é essa a expectativa. Ivan Brandão com a gente ao vivo de Brasília para trazer todos os detalhes. Bom dia para você, Ivan Brandão, nesse horário, né? Bom dia para você, Ivan. Bom dia, Sheila Megali, Carla. Pois é, inclusive esse fato de 30% ter sido analisados, né, dos dados, é o que faz pensar que essa semana vai ser mais quente, viu? Porque novas revelações podem surgir, e muito embora essa história da delação de Daniel Vorcaro ainda seja muito incipiente. E essa história também da contradição, ela é interessante, porque a gente teve ao longo do final de semana, dos últimos dias, né, as negativas, as notas oficiais do ministro Alexandre de Moraes, dizendo que não recebeu as mensagens do que o jornal o Globo publicou, não recebeu as mensagens de Vorcaro, e agora a gente tem um posicionamento oficial da esposa do ministro dizendo que não foi a ela que mandaram essas mensagens, ela não recebeu essas mensagens de Vorcaro. Então por que a contradição? Por causa disso. Se o escritório da esposa do ministro tem um contrato de quase 4 milhões de reais para defender os interesses do Banco Master, há uma operação em curso contra o dono do Banco Master e ele manda essa mensagem, se não foi para ela, foi para quem? Né? Essa é a pergunta que se faz aqui em Brasília. E sim, na sexta-feira a gente vai ter essa... É porque tem algumas discussões no Supremo Tribunal Federal que é legal ver os ministros, né, proferindo seus votos e não apenas acompanhando ou indo contra o relator numa sessão virtual. Mas é uma sessão, ainda que virtual, interessante de acompanhar, porque Dias Toffoli está lá, né? Dias Toffoli foi retirado da relatoria, muito embora suas ações tenham sido validadas pelos outros ministros do Supremo Tribunal Federal, mas ele faz parte da segunda turma do STF e que vai julgar essa decisão, aliás, a primeira decisão monocrática envolvendo o Banco Master que vai à chancela do plenário, né? Até então, o André Mendonça e o próprio Toffoli tinham tomado todas as decisões de canetada e nenhuma delas tinha sido enviada ao plenário para que os outros ministros também se manifestassem. Nesse caso, você citou aí a presença, né, os nomes dos ministros, né, que fazem parte da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, só o Cássio Nunes e o Luiz Fux ainda não se manifestaram efetivamente sobre tudo isso que acontece em relação ao Banco Master, que envolve seus colegas, né, envolve Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Então, deve ser uma semana muito quente por causa disso, porque até sexta-feira muita coisa vai acontecer. Eles vão referendar a prisão do Vorcaro, mas novas informações, enfim, podem sair a partir dessa análise que a Polícia Federal vai fazer. Só para fazer uma comparação, né, o Leandro Demore, que foi quem, na época da Vaza Jato, né, comandou as apurações também das perícias de celulares que tinham sido feitas, ele publicou nessa semana, eu estou fazendo uma comparação aqui só de tamanho de material, né, que o que ele recebeu, o que na época o Intercept teve acesso ao material da Operação Spoofing, representava 0,5% de tudo que a Polícia Federal tinha. Então a gente está falando aqui de 30%, ou seja, há mais coisas para serem reveladas em relação a Daniel Vorcaro, que pode ser ouvido essa semana também, né? No Senado, então, amanhã. Não obriga ele a marcar a presença, mas enfim,
serão dias ainda nebulosos. Hoje literalmente nublado aqui em Brasília, viu, Megali? Mas nos próximos uma sessão marcada para ouvir o banqueiro, a gente não sabe se ele vai ou não, porque ele tem o André Mendonça não nos últimos dias mais coisa deve surgir aí, é o que se fala, inclusive que essa semana deve ser mais quente do que a que passou. Não sei como, ô Ivan, mas só uma observação. Não há nada mais legal do que uma sessão do Supremo Tribunal Federal. Eu gosto. Isso é legal. Não tem nada acima da lei do que uma sessão do Supremo. Legal. Entendeu? Perspicácia. Ô, Ivan, só pra botar a bola no chão aqui, porque as notas que eu li do Alexandre de Moraes, da defesa dele, falam num linguajar esquisito, né? Esse desmentido. Alexandre não recebeu as mensagens. Não é uma maneira estranha de dizer que aquelas mensagens não foram trocadas por ele? Tem uma mensagem lá no meu celular em que eu apareço conversando com a Ritinha do 12. Aí a Ana vem perguntar: quem é a Ritinha do 12? Fala: eu não recebi essas mensagens. Não é uma maneira estranha, né? O normal não seria, não sou eu nessa troca de mensagens. Isso é outra pessoa. Eu fiquei Salvou meu nome errado. Salvou meu nome errado, não sou eu. Uhum. Não é eu não recebi essas mensagens. Não é uma maneira heterodoxa de se defender. O que a gente tem aí de defesa e de fato desde a semana passada, Ivan? Então, o que ele diz é que as mensagens não foram endereçadas a ele, né? E há um posicionamento que é plausível, porque a forma como os dados são extraídos dos celulares, eles agrupam essas mensagens em pastas de contatos. Então, nessas pastas pode haver mais de um contato. Então, não é uma coisa muito simples de você olhar e falar: mandou essa mensagem para Alexandre de Moraes, né? Não é assim, é meio que um trabalho que foi feito por outros veículos de imprensa, né, de comparar a hora em que foi encaminhado e a hora que ele escreveu no bloco de notas, né, o Vorcaro, porque ele fazia isso, né, ele escrevia no bloco de notas, tirava um print e mandava uma mensagem de visualização única. Então, há esse serviço. Só que a Polícia Federal não, né, é o material que é periciado, que foi o material que o Globo teve acesso. E nessa pasta tem outros contatos, mas a esposa dele está nessa pasta também. Daí que vem a contradição. E aí falo de novo, né? Se a Ritinha do 12 tem o Megali como advogado, e aí e o Megali advogado não recebeu essa mensagem da Ritinha do 12, quem recebeu? Né? Então, assim, esse é o ponto, que inclusive enseja. Isso é quente, viu, gente? Pedidos de impeachment, aqueles que a gente, ao longo de tantos anos, noticiou aqui, pede pedido de impeachment de ministro, que não é novidade. Esse está bem quente justamente por causa disso, né? Por causa dessas notas. Então, assim, a gente não tem como saber o que é de fato, né? O que o ministro está falando, o que ele não está falando, mas há o que você está falando, há uma lacuna entre o que ele diz e entre o material que a imprensa teve acesso, que foi vazado, que, aliás, é motivo de investigação também por parte do Supremo Tribunal Federal. Então, essa é a lacuna, né? O que ele diz e o que a gente tem acesso, o que a Polícia Federal teve acesso do que foi dito a ele. Mas é por causa disso, não é uma coisa muito fácil de você abrir ali e falar: nossa, essa mensagem foi mandada para ele. É um sistema meio esquisito de acessar. Então, o contato dele está numa pasta com outros contatos, e aí ele se segura nisso, Megali, no fato das mensagens serem mensagens de visualização única e de que existe a possibilidade de que outra pessoa, né, outro contato tenha recebido essas mensagens e não ele. Mas a Sheila estava com uma dúvida aqui fora do ar, né, Sheila? Não tem como pegar, não é simples no sentido de você pega o número para onde foi enviada essa mensagem e vê se é o número do ministro. É possível fazer isso? Exato. Por que não é assim? Eu não sei, eu não sou perito da Polícia Federal, né? Eu não sei como é que esses dados são extraídos. O que a gente sabe é que o Vorcaro tentou ao máximo, né? A Polícia Federal, ela teve muita dificuldade para ter acesso aos dados do celular, né? Essas coisas tentaram ser apagadas, tentaram ser escondidas, inclusive com o uso de softwares. Então, não é simplesmente eu pegar o meu celular agora e falar: nossa, mandei uma mensagem pro Pablo de manhã, tá aqui. Não é assim, né? São coisas criptografadas, é um trabalho difícil e que nesse caso específico foi muito difícil também. Mas eu também não sou perito, mas não me parece fazer sentido que você usar toda uma tecnologia de criptografia faça com que você perca algumas informações tão básicas quanto o número.
para quem você mandou essa mensagem. E o que me incomoda nessa defesa do eu não recebi essas mensagens é que é uma defesa que para em pé no caso de a Polícia Federal ir lá e dar um checkmate dizendo: recebeu sim, tá aqui, é o seu número. Ah, é o meu número, mas eu não recebi. É diferente de você dizer: não sou eu, este número não é meu e esta conversa não está no meu celular. Né? É uma maneira de você conseguir sustentar a defesa, ainda que você seja desmentido ato contínuo. Ô Ivan, só pra gente encerrar aqui, que a gente tem aí de Trancoso e de Dias Toffoli? Mais negativas, né? Você sabe que o Dias Toffoli ele tá mais perto de ser investigado formalmente do que o ministro Alexandre por essa história de Trancoso, né? Foi uma reportagem, né, do Lauro Jardim, dizendo que o ministro, né, visitou um imóvel que o Daniel Vorcaro alugava lá em Trancoso, um imóvel avaliado em 300 milhões de reais, e que ele mentiu, negou ter ido, né, emitiu essa nota dizendo que nunca frequentou a casa do Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master lá em Trancoso. Enfim, esse é um ponto. Mas em relação ao Toffoli e o Tayaya, aí sim há uma coisa mais substancial, porque a Polícia Federal, de fato, suspeita de crime financeiro, né, avança, né, contra avança nas investigações contra o ministro Dias Toffoli, que também, num caso diferente de Moraes, não se manifestou. Ele não é investigado, mas o que se fala é que ele está mais próximo, inclusive com eventuais quebras de sigilo de familiares que são ligados também ao resort. Isso pode de fato acontecer. Um ministro do Supremo ele não pode ser investigado sem autorização dos seus pares, mas há uma expectativa grande porque o que aconteceu que um dos fundos que estava lá, né, envolvido na teia do Banco Master comprou, né, uma participação, o Toffoli vendeu a participação dele no Tayaya a esse fundo e depois lucrou com isso, né, recebeu dinheiro, né, que rendeu ali nesse fundo. Então essa é a operação suspeita, mas tudo ainda suspeito, né? Então a Polícia Federal acredita que há ali indícios, né, de crime financeiro nessa tratativa de venda das cotas dele do hotel a esse fundo suspeito também do Banco Master e pode avançar na investigação contra o ministro, que não se manifestou, mas que é isso também, ele não pode ser investigado sem que o Supremo autorize. Então há todo um coleguismo em volta e essa pressão, né? Porque há a opinião pública em cima disso, né, Megali? E aí? E os ministros, né? Vão autorizar um colega a ser investigado? Só lembrar que o Toffoli, depois de todas as ações que tomou em relação ao caso do Banco Master, foi retirado da relatoria, mas teve toda a chancela dos seus pares lá naquela reunião, depois a nota do ministro Fachin, né, de que tudo que ele fez foi dentro da lei, e, enfim, as medidas que ele tomou dentro do processo estavam todas corretas. Valeu, Ivan, bom trabalho. Valeu, gente.